Bem, pessoal, na aula passada a gente começou a falar de função de transferência e eu comecei a desenvolver esse exemplo aqui com vocês. Então, eu falei ali da tensão de entrada desse circuito aqui, eu queria saber qual era a relação que eu tenho entre a minha função de entrada e a função de saída. E eu estava querendo saber qual que é essa minha tensão aqui no capacitor. Eu queria saber qual que era o meu VC de T. Então, deixa eu tentar enquadrar aqui bem certinho. Então, o que que eu fiz? Eu cheguei, falei lá do meu Z equivalente, fiz o meu Z equivalente do circuito. Então, meu Z equivalente do circuito, olhando aqui já para ele transformado no domínio de Laplace. Então, ficava 1/4 vezes 1 sobre S, dividido por 1/4 mais 1 sobre S. Porque eu queria saber esse paralelo aqui do circuito, sabe? Então, eu vou chamar de Z equivalente X aqui, assim, um asterisco, porque é um Z equivalente desse elemento aqui, tá? Então, Z equivalente asterisco aqui, porque eu não tô levando em consideração ainda esse S que eu vou fazer no final. Então, eu tô só fazendo o equivalente aqui, o paralelo desses dois elementos aqui, o resistivo e o capacitivo. Então, fazendo isso daqui, a gente chegou à conclusão que ficava 1 sobre 4 vezes S, e aqui ficava S mais 4 sobre 4 vezes S também. Cortamos aqui, ficou 1 sobre S mais 4. Então, esse daqui é a parte equivalente desse circuito aqui. Agora, o que que eu preciso saber? Eu preciso saber quem que é o meu VC de S. Então, se a gente pegar isso daqui, vou colocar um pouquinho mais para cima aqui também. Ok. Então, se eu quiser saber quem é essa queda de tensão aqui, se eu vou tentar desenhar esse circuito aqui equivalente novamente para ficar bem claro para vocês. Então, ficaria assim. Teria um indutor e eu teria um elemento aqui, eu vou colocar dessa forma aqui, que seria o meu Z equivalente asterisco aqui. Aqui é S. Então, pela regra do divisor de tensão, quem que é a queda de tensão nesse elemento aqui? Então, pela regra do divisor de tensão, eu tenho que o meu V do Z equivalente asterisco nada mais é do que ele mesmo, Z equivalente asterisco, dividido pela soma que eu tenho aqui, que é o Z equivalente asterisco mais S. Então, eu tenho que a queda de tensão aqui em cima, vezes o meu Vin de S. Como a minha função de transferência, ela é H de S é igual a tensão de saída sobre a tensão de entrada de S, então, se eu isolar isso aqui, passar isso daqui para cá, eu já vou ter a minha relação do H de S, que é a função de transferência que eu quero, correto? Então, isso aqui eu vou deixar aqui anotado. Então, já vou jogar direto aqui, que a minha função de transferência H de S vai ser direto essa relação de transformação aqui, que eu vou passar isso aqui dividindo, ou seja, vai ser a minha relação de saída pela minha entrada, correto? Então, quem que é o meu Z equivalente aqui, asterisco? É esse cara aqui, ó. Então, vai ficar que o meu H de S vai ser igual ao meu VC de S, que nesse caso aqui nada mais é, vou colocar aqui, que é a mesma coisa que o meu VZ equivalente asterisco, dividido pelo meu Vin de S, que nesse caso aqui vai ser 1 sobre S mais 4, dividido por S, mais 1 sobre S mais 4. Trocar de folha aqui. Então, manipulando essa equação, o que que nós vamos ter aqui? Vou deixar enquadradinho aqui bem certinho. Então, vou colocar aqui do lado, para eu poder olhar o raciocínio anterior, deixar ela aqui em cima. Então, vai ficar que o meu H de S nada mais é do que 1 sobre S ao quadrado mais 4S mais 1. Então, esse aqui é o meu H de S. Então, como nós vimos lá anteriormente, meu H de S é igual a V0 de S sobre VI de S. Então, o que que eu sei agora? Eu sei que dependendo da minha entrada, que eu posso substituir aqui, eu vou ter um sinal na minha saída. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou simular isso daqui lá no MATLAB
para mostrar para vocês que de acordo com a entrada que eu colocar aqui, isso daqui não vai, digamos assim, é um comportamento do meu circuito que vai depender da minha entrada. Então, é muito mais fácil eu utilizar para verificar qual é o comportamento de acordo com a minha entrada no circuito, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou simular um degrau unitário e vou simular também uma função pulso aqui para ver qual vai ser o comportamento do nosso circuito, tá? Então, o primeiro que a gente vai fazer aqui vai ser um degrau unitário. Vou fazer aqui o cálculo no domínio do tempo para que a gente possa depois confrontar o resultado que a gente encontrar aqui com as diversas simulações que eu vou fazer no MATLAB, tá bom? Então, vai ficar aqui que a minha saída do sistema, se o meu VI de S for 1 sobre S, então, a minha saída vai ficar aqui 1 sobre S quadrado mais 4S mais 1 vezes 1 sobre S, correto? Porque daí eu peguei e passei o VI multiplicando aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem aqui o comportamento. Como o meu H de S é tudo isso daqui, então se eu passar o VI multiplicando aqui, eu vou ter minha saída, correto? Então, não vou ficar escrevendo muito isso daqui não, porque é bem óbvio. Então, passei isso aqui multiplicando de acordo com a minha entrada da função, tá bom? Então, pessoal, eu vou utilizar o MATLAB agora para a gente resolver qual é a transformada inversa de Laplace daquele sistema que nós chegamos no exemplo anterior. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar esse elemento aqui que ele vai falar que vai fazer um cálculo simbólico, né? Então, os símbolos que eu vou utilizar aqui é o S e o T. Depois disso, eu vou colocar qual é a minha função. Então, vou colocar aqui que a minha função f, vou colocar uma variável qualquer, é igual a 1 sobre S, que multiplica 1 sobre, vou colocar aqui, S ao quadrado, mais 4 vezes S, mais 1. Fechei aqui. Pronto, tá lá o meu f. Agora, a gente vai usar um comando bem fácil, que é o inversa de Laplace de f. Então, ele vai dar lá o nosso resultado. Eu fiz de maneira computacional, porque é um cálculo bem complicado de fazer. Então, aqui o MATLAB auxilia bastante a gente nesses cálculos mais complexos. Por que que eu cheguei nesse ponto aqui com vocês? Porque agora eu tendo a minha função, eu consigo saber o comportamento dela na minha entrada degrau. Eu coloquei uma entrada degrau na minha função e vou ver o comportamento dela no tempo. Então, vou copiar essa expressão aqui agora e vou colocar aqui que meu t é igual a 0, 2.0.1, 2.25. Então, vou simular uma variável t aqui que vai variar de 0 a 25 segundos num passo de 0.1. Então, coloquei ali minha variável t e vou colocar aqui minha variável fzinha agora, que vai ser toda essa expressão aqui. Como eu estou fazendo uma multiplicação em todo o tempo, vou colocar esse ponto aqui para a função entender que eu estou pegando ponto a ponto a multiplicação de t. Tá bom? Senão ele não entende. Então, vamos ver esse aqui, mais um aqui, vamos ver agora vai dar certo. Vou colocar ponto e vírgula aqui. Beleza, então vou lá agora, plot t, fzinho. Ele plotou a minha função ali do lado, tá bom? Então, essa é a resposta que eu estou esperando no domínio do tempo para essa função. Vou fazer o seguinte agora, eu vou fazer a mesma função agora, vou colocá-la lá no PSpice para ver se o resultado é esse. E depois eu vou utilizar o Simulink para mostrar de uma maneira muito mais fácil como que seria a verificação do comportamento dessa função degrau, tá bom? Bem, pessoal, fiz aqui o circuito para a gente ganhar tempo, já deixei ele pronto aqui no PSpice. Coloquei o meu degrau unitário, né? Então, vou colocar aqui 1 volt. Coloquei aqui as características do meu circuito e pedi para simular. Então, tá lá a simulação. Então, ele vem aqui, vai chegar em 1 volt, mais ou menos em 25 segundos, bem, na verdade, igual, né, o resultado que nós obtivemos no MATLAB. Então, agora, o que a gente vai fazer? Então, a gente viu que o circuito funcionou. Então, quando a gente fez todos os cálculos, deu certo. Então, tá batendo o resultado real com o resultado teórico. E agora a gente vai fazer isso de uma maneira mais direta, sem precisar ficar convertendo no domínio do tempo. A gente vai utilizar uma função de transferência do MATLAB para auxiliar a gente nessas respostas. E dessa forma, a gente vai conseguir simular de uma maneira muito mais fácil a entrada que eu estou no meu sistema, tá bom?
MATLAB, a gente vai abrir um simulador chamado Simulink. Então você digita lá Simulink no prompt e ele vai abrir o Simulink para vocês. Vou expandir aqui, vou colocar um projeto novo aqui a partir do zero. E esse projetinho aqui agora, eu vou colocar o material que eu preciso de trabalho. Então venho aqui em Library Browse e vou colocar aqui, geralmente está nessa aba Simulink, a gente vai conseguir fazer muita coisa. Então a primeira coisa vai ser um source, né, que eu vou inserir aqui uma fonte que vai ser a minha função degrau. Então vou procurar aqui lá o step. Roda aqui pela internet, então ele é um pouco mais lento. Por isso que eu tô fazendo aqui, isso aqui sem condições de fazer em sala de aula, tá bom? Então coloquei aqui minha função step. E agora eu vou colocar aqui a minha transfer function, né? Eu vou pegar aqui a minha função de transferência. Deixa eu achar ela aqui. A minha transfer function, colocar a minha função de transferência aqui. Beleza? E depois eu vou colocar o meu scope, né? O meu osciloscópio aqui. Então eu venho aqui em Sinks e ele tá aqui o meu scope para a gente ver aqui o resultado dessa função de transferência. Então vou colocar aqui e vou colocar para cá. Então minha função degrau, ó, vou configurá-la, ela colocou ó, step time 1. Vou colocar 0, só para ficar igual ali nos outros gráficos. 0, apply, ok. E aqui eu vou editar minha função de transferência. Então se a gente olhar a nossa função de transferência e expandi-la, ela vai ficar da seguinte forma. Vai ficar 1, aqui vai ficar s ao cubo, mais 4s ao quadrado, mais s, mais 0. Então, note que aqui é sempre a questão dos índices que multiplicam o teu denominador. Então, ele vai começando aqui, ó. Então, do s elevado a 0, s elevado a 1 e assim sucessivamente. Então, vou colocar um aplicar e ok. Então, se eu pegar isso daqui agora, ele fica lá do jeito que eu quero a minha função. Ó. S ao cubo, mais 4s ao quadrado, mais s. Que eu já multipliquei ali... Opa, desculpa. Eu tô colocando o degrau aqui, eu não preciso fazer isso. Eu vou deixar só em função aqui da minha função mesmo, tá? Então, vai ficar s ao quadrado mais 4s mais 1, tá bom? Ok. S ao quadrado mais 4s mais 1, porque o meu step aqui, a minha função de entrada, já vai fazer o papel do 1 vezes s aqui, tá certo? Então, eu venho aqui, agora eu vou aumentar aqui para 25 segundos, que é o tempo que eu sei que a simulação vai demorar e vou apertar um Run. Deixa ele rodar aqui. Pronto, tá lá o resultado. Então, deu um resultado igual ao que a gente espera, né? Mais ou menos em 25 segundos ela estabiliza em 1 volt. De uma maneira muito mais simples de se analisar. Por quê? Porque de acordo com a entrada que eu colocar aqui, a função não vai mudar. Então, facilmente eu consigo testar outras entradas aqui no meu componente, sem precisar ficar fazendo toda vez a transformada inversa de Laplace. Então, a função de transferência ela se torna muito útil para a gente, porque de acordo com a entrada que eu colocar aqui, eu não preciso mudar muito dos meus cálculos. Então, só mudando a minha entrada eu consigo verificar qual é a resposta aqui do meu sistema. Então, por exemplo, eu falei para vocês que eu vou testar o impulso aqui também, né? Vou colocar aqui uma função impulso. Cadê se ela tem aqui? Vou procurar aqui. Pulse generator, vou colocar aqui. Vou colocar só um impulso aqui na minha função. Vamos ver o que vai acontecer. Então, opa, deixa eu só... Vou deixar aqui, só vou desconectar. Deleta. Conecta aqui novamente. Vou colocar aqui um pulsinho. Configurei aqui o meu pulso da seguinte forma. Coloquei aqui a amplitude unitária, coloquei 50 segundos o período e coloquei que o pulso vai ser 1% desse período. Então, eu vou dar um pulsinho lá de 0,05 segundos só para dar liguei e desliguei o meu circuito para ver o resultado. Então, qual que seria a resposta
dessa função impulso aqui, ó, ele deu essa carregada aqui. De repente eu quero deixar um pouquinho maior esse tempo de carregar, eu quero apertar um pouquinho mais o tempo aqui no meu pulso, em vez de 50, de só 1%, eu vou colocar 10%. Então vai ficar, em vez de 0,05, ou melhor, 0,5, vai ficar 5 segundos agora carregando ali o nosso capacitor. Então vamos ver, coloquei para simular. Então, ele carregou um pouquinho mais e já descarregou. Então, de acordo com o tipo de entrada que eu colocar aqui no meu sistema, eu consigo analisar as respostas. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui uma entrada senoidal para ver o que acontece? Claro que eu posso. Então, venho aqui, ó, vou pegar aqui uma forma de onda senoidal. Vou tirar aqui. Vou colocar aqui uma forma de onda senoidal, vou configurá-la. Amplitude 1 também, a frequência em radiano por segundo, vou colocar... Vamos colocar aqui 38 radiano por segundo. E aperto para simular. Então, o comportamento dessa função aqui... Abrir aqui, 38 radianos por segundo. Ok. Então, o comportamento dessa função, ela vai carregar aqui um pouco e já vai tender a zero. Então, ela vai chegar num momento aqui que ela vai ficar oscilando em zero aqui, se eu colocar uma entrada senoidal. Posso colocar diversas outras entradas aqui e verificar qual que vai ser a minha resposta do sistema. Então, torna-se muito vantajoso eu trabalhar com a função de transferência, porque eu posso mudar todas as minhas entradas aqui utilizando o Simulink e verificar qual que é a minha resposta aqui de uma forma bem fácil, utilizando o Simulink do MATLAB. Tá bom, pessoal? Bem, eu acho que dessa forma a gente consegue concluir qual é a real vantagem de você trabalhar com uma função de transferência, né? Então, você consegue deixar a relação entre a saída e a entrada que você pretende do teu sinal, de forma que você varia ele facilmente aqui, ó, e consegue obter a tua resposta. Será mesmo que se eu colocar lá numa entrada senoidal, lá naqueles meus cálculos, eu vou ter de fato essa resposta aqui na saída? Então, vou fazer agora uma contraprova para ver se isso dá certo. Vou utilizar também aqui os cálculos via MATLAB, tá bom? Voltei aqui para a linha de comando do MATLAB. Então, eu não lembro como que faz a transformada inversa do seno. Então, você pode fazer também o contrário, tá, pessoal? Cinza, eu vou colocar ômega t e s aqui, tá? Porque o ômega também vou usar. Então, vou colocar que a minha função fi aqui, vou colocar fi é igual a seno de ômega vezes t, tá? E agora eu faço que o meu f de s é igual a Laplace de fi. Pronto, ele me deu que a transformada de Laplace da função seno é isso daí, tá? Então, às vezes eu não tenho a tabela, não lembro, decoro, então o MATLAB também, do mesmo jeito que ele faz a transformada inversa, ele também faz a transformada de Laplace no domínio do tempo, tá? Então, eu faço do domínio do tempo para o domínio S, tá bom? Então, ele fez aqui a transformada de Laplace. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aquela função que eu já tinha lá, que eu vou falar que f2 é igual a isso daqui, que é a minha função de entrada, certo? Vezes a função que eu tinha lá, 1 sobre s ao quadrado, mais 4 vezes s, mais 1. Então, tá aqui o meu f2, chamei de f2zinho ali. Então, apertei o Enter. E agora a gente vai fazer a transformada inversa, que eu vou chamar de f2 de t aqui, ó. É igual a Laplace, Laplace de f2. Então, ele vai dar uma função... Opa, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Ah, fiz mesmo, tá errado aqui, ó. Deixa eu dar um... Deixa eu voltar aqui, meu f2, ele vai ficar
vezes 1 aqui. Tá errado aqui, tá? Aí, agora sim. 1 sobre... Aí, agora tá certo. E agora, a gente faz a transformada inversa de F2. Ah, agora sim, tá? Tinha faltado um parênteses ali. Então, vou pegar agora, vou copiar toda essa expressão gigantesca aqui e vou colocar agora números, tá? Então, vou fazer agora, vou fazer que o meu ômega é igual a 38, que eu tinha colocado lá naquela simulação. Ômega igual a 38, beleza. O meu t aqui eu vou fazer de 0, 2.0.01 até 25. E agora o meu F2 de t, ele vai ser igual a essa expressão gigantesca aqui. Só que eu vou colocando aqui os pontinhos nela, tá vendo? Para multiplicar certinho. Onde tem t, a gente põe o ponto, para ele entender que a multiplicação é ponto a ponto. Aqui, vezes, beleza. Opa, faltou algum lugar ali para eu colocar o ponto. Home. Falta aqui, vezes. Vamos ver agora. Beleza. Então, agora, plot. T, vírgula, F2 de T. Plotei lá a função. Tá aí, ó. O mesmo resultado que eu obtive lá no Simulink, tá aqui no domínio do tempo. Então, tá provado aí que funciona. Então, se eu abrir lá no domínio do tempo, deixa eu dar uma olhadinha ali. Vou abrir o Simulink aqui, ó. Simulink. Deixa eu abrir a função de transferência que eu estava trabalhando. E vou simular aqui. Opa, eu não salvei, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu dar um zoom. Colocar ele aqui para cima e vou colocar o senoidal aqui de novo. Para a gente ver a resposta. Coloquei a função senoidal com os mesmos parâmetros, né? A frequência aqui em 38 radiano. E vamos colocar ele para simular. Tá lá, então nós tivemos a mesma resposta. Deixa eu ver se eu consigo minimizar isso aqui. Aí, beleza, a gente coloca uma resposta do lado da outra aqui, ó. Então tá certo, então os resultados estão batendo aqui. A única coisa que talvez dê de diferença aqui nessa questão da aproximação que a gente fez aqui. Aqui eu fiz utilizando uma quantidade de pontos, aqui é uma outra base matemática, mas a resposta em si é a mesma, tá bom? Vou fazer agora a mesma simulação lá no Simulink, no PSpice, para ver se a resposta também dá a mesma. Vim aqui para o PSpice, coloquei aqui uma função senoidal, tá, pessoal? Coloquei aqui com a amplitude 1, frequência 6, que é a mesma coisa, né? Que se eu pegar 38 e dividir por 2π, vai dar mais ou menos 6 Hz. Então, arredondei. E tá aqui o resultado da forma de onda. Ele dá um pouco diferente. Então, vou colocar aqui o resultado do MATLAB aqui do lado. Se eu consigo deixar aqui um do lado do outro. Ele dá um pouco diferente, mas note nas amplitudes, sabe? Observe as amplitudes. Aqui a questão da oscilação, ela é menor do que quando a gente faz o cálculo pelo PSIM, pelo PSpice. Aqui tá dando mais ou menos assim 6 milivolts, né, de amplitude. Aqui ele dá um pouquinho mais alto, porque aqui ele leva em consideração as características construtivas dos elementos, tá? Então o PSpice, a simulação é um pouquinho mais próxima do real. Essa aqui é um comportamento mais matemático, né, da análise. Então a gente pode ver que o comportamento se assemelha, né? Então ele dá um pico aqui e vem aqui até ele ficar oscilando em torno de 0, mas numa tensão bem baixinha, né? Aqui deu uma tensão próxima aí a 1 mV, aqui tá dando próximo aos 6 mV mais ou menos, tá? Então é isso, pessoal. Então a função de transferência ela é extremamente útil. Deixei para vocês aí diversas formas de vocês obterem o resultado, né? Utilizando o MATLAB ajuda bastante para a prática de vocês
do dia a dia. Então aqui tem a função de transferência no Simulink, dá para vocês fazerem a função inversa de Laplace utilizando o MATLAB. Então tem bastante coisa interessante para auxiliá-los no futuro desenvolvimento de vocês, tá bom? Então é isso, um abraço e até a próxima.